Olá, eu sou Renata Mendes, terapeuta corporativa e também estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí uma profissional muito top, né? Um currículo vastíssimo, e vamos falar muito aí de área de conhecimento que todos vão adorar. Então, temos aí a felicidade de receber Clarice Barbosa. Clarice, muito obrigado. Viu? Prazer muito enorme. Muito bom estar aqui. Eu agradeço muito esse convite, essa oportunidade de nós levarmos um pouco de autoconhecimento, de passar informações que eu acho que é importante para outra pessoa que está lá, né? Sim. Que tem ansiedade, enfim. Perfeito. Fala um pouquinho da sua profissão, o que você é. Tá, então eu sou psicóloga, né, a minha formação é esta, e no decorrer dos anos, né, nós fomos fazendo outras formações. Então hoje eu trabalho com neurolinguística, com hipnoterapia, eu sou palestrante motivacional, então eu realizo palestras também. Também sou professora de Hatha Yoga. Opa, que maravilha! Então a gente tem uma diversidade de atuações que eu acho que é importante, mas sempre o foco é o ser humano. Né? É o comportamento do ser humano. Ok. Né? Ô Clarice, em que momento da sua vida que você poderia ir para exatas, biológicas, em que momento da sua vida você falou assim, eu gosto mais de pessoas e eu vou ficar na área aí, basicamente, de humanas. Humanas. Então, desde criança eu sempre gostei de ler. Eu sempre gostei de ter leituras relacionadas ao comportamento humano. Eu sempre tive essa curiosidade. O meu pai, ele foi um autodidata, então ele sempre gostou de ler e ele passava isso pra gente. Então na minha casa tinha livros, tinha revistas, tinha gibis, então a gente lia de tudo. Opa, que legal! Isso foi muito bom. E no decorrer da minha adolescência, começou a despertar esse interesse sobre o comportamento humano. Né? Então eu analisava meu pai, olha que coisa, eu tinha acho que 10 anos, então ele era muito religioso, né? Então ele ia na missa e tal, e depois ele chegava em casa e tinha algumas atitudes, e eu ficava, nossa, mas na missa ele faz tal coisa, e aqui ele tem essa atitude. Então eu sempre tive esse olhar observador em relação ao comportamento humano. E aí eu fui crescendo, eu sou do Paraná, nós viemos para São Paulo, né? Eu era jovem, e depois trabalhando, estudando, sempre voltada para essa área de comportamento humano, sempre lendo a respeito, sempre me interessei, né? E aí eu fiz a opção de psicologia, porque realmente humanas, eu adorava a área de humanas, adorava conversar com as pessoas, e eu sempre também me observava e eu sempre me perguntava sobre as minhas angústias, porque a adolescência, ela traz muitos questionamentos, muitas angústias, né? E quando nós chegamos em São Paulo, acho que eu tinha em torno de uns 15 anos, na verdade a cidade no início ela me assustou, né? Então eu saí de uma cidade pequena, né, que na verdade tinha uns amigos, e nós chegamos aqui e não conhecíamos nada, né? Então assim, num primeiro momento eu até tive alguma crise de ansiedade, que eu fui ver isso muito tempo depois, né? Então a cidade, como ela é imensa, eu não conhecia nada, me assustava. Eu tive que trabalhar, estudar, tudo mais. Então esse período aqui no início de São Paulo, eu acho que foi importante para mim, justamente para eu me conhecer, justamente para eu ver minhas angústias, tudo mais. Eu fui buscar ajuda, eu fui buscar psicoterapia. Então eu desde adolescente, jovem, eu fui sempre buscar algo para me conhecer, para poder resolver as minhas questões. E aí a psicologia foi uma escolha que foi fácil para mim. Bacana! Né? E é muito interessante que durante o curso de psicologia, ele foi um marco na minha vida, foi algo que expandiu meus conhecimentos, a minha visão de mundo. Então eu falo que eu entrei uma pessoa, saí outra. Né? Eu era uma menina do interior, mais insegura, então eu saí do meu curso, quer dizer, não é o curso, mas o conhecimento, e junto às terapias, tudo que eu fui buscando para me autoajudar.
né? Então o curso ele foi assim muito marcante, me ajudou muito a mim, né, e ajudou a conhecer as pessoas. Então, neste período, eu fui buscando terapia para me ajudar, porque a psicologia ela tem muitas vertentes, né? Ela é muita teoria, né? Muitas vertentes dentro da área da psicologia. E aí eu fui buscar isso, me ajudou também até nas técnicas que eu utilizo hoje com os meus pacientes. Aí quando eu encerrei o curso, eu fui trabalhar na área de recursos humanos, então eu tenho essa experiência, treinamento, seleção, e depois eu fiz a escolha para a área clínica, né? Então isso já faz mais ou menos em torno de 30 anos, hoje eu atuo na área clínica, eu amo o que eu faço, eu gosto do ser humano. Muitas vezes eu olho as pessoas, eu observo as pessoas e depois eu penso nos meus pacientes. Em que sentido? A pessoa, quando ela está ali na sua frente, né, e ela está, na verdade, se desnudando, né, ela está falando de algo que ela não fala, às vezes, para o amigo, para o familiar. Sim, é verdade. Não é? Então ela está falando de conflitos internos que estão dentro dela, que ela não tem coragem de falar para uma outra pessoa. Não pode dividir com ninguém. Não pode dividir com ninguém. Nem para né? melhor amiga, muitas vezes. Às vezes, é verdade. Então, às vezes eu olho as pessoas e quando eu ouço os meus pacientes, eu falo como nós não podemos julgar as pessoas simplesmente olhando as pessoas, né? Que nós temos um olhar, né? Então tal pessoa é assim, essa... E muitas vezes quando a pessoa ela chega ali com as suas inseguranças, você vê um ser humano, né, como nós somos carentes, na verdade, né, as nossas fraquezas. Então, eu acho muito importante esse meu trabalho. Eu gosto de ver a superação dos meus pacientes, eu torço por eles, né? Eu fico muito feliz. Então a gente troca, muitas vezes quando eles estão enfrentando alguns desafios, muitos às vezes me ligam, né? Ou então manda mensagem, Clarice, eu consegui tal coisa. Então isso tudo é um feedback, é um retorno do meu trabalho e isso me deixa assim, muito feliz por contribuir com as pessoas. Muito legal. E hoje nós temos aí uma carência, né? Carência em que sentido? Apesar de ter toda uma tecnologia, toda informação, as pessoas ainda têm essa carência de conversar, de falar de si, essa troca, né, entre as pessoas. Olho no olho. Olho no olho, né? Então isso está diminuindo muito. Você tocou num ponto muito importante. Muitas vezes a gente fala o seguinte: você tem toda a tecnologia, um toque, você tem tudo que você quer, né? Mas mesmo assim, nós estamos vivendo aí o século, né, assim, que todo mundo fala, da ansiedade. Isso. Por que você acha que, mesmo tendo todos os confortos que a pessoa gostaria de ter, ainda tem muita ansiedade? E a ansiedade ela está crescendo, né, muito. Um pouquinho é bom sempre. Isso. Então, assim, a ansiedade ela é saudável. Né? Okay. Em que momento que ela é saudável? Então toda situação que nós vamos enfrentar, onde a gente tem um desafio, um projeto que você vai apresentar, um exame, né? uma entrevista de trabalho, até a viagem dos seus sonhos, você pode sentir um pouco de ansiedade. Então é aquela sensação que antecipa o momento que você vai enfrentar alguma coisa. Ela é saudável porque ajuda você a se preparar. Então se você tem um projeto, se você tem algo que você vai se apresentar, você vai se preparar para aquilo. Nascimento de um filho. Nascimento, casamento. Então são várias situações que são positivas, né, na vida de uma pessoa. Uma promoção de emprego. Uma promoção gera muita ansiedade, às vezes gera muita insegurança. É uma coisa boa, ela aceitou, né? Mas em contrapartida, às vezes tem muitas pessoas que entram numa ansiedade, num estádio de tensão muito grande. Então um pouquinho de ansiedade ela é boa, porque vai fazer com que você se prepare, com que você estude, né? Que você faça uma boa apresentação, enfim, para que você viva aquilo que você precisa ver. Você se prepara. Agora, quando ela não é saudável, isso, né? Vamos ver aí. Quando pode levar para depressão um pouco também? Ela pode, né? Ela pode ter alguns sintomas de depressão, mas normalmente, falando só da ansiedade, a pessoa que antecipa o futuro, a pessoa que está sempre preocupada com o futuro,
Eu estou Certo. dizendo sempre, né? Então, ela já está sofrendo de uma, a gente não fala que é um transtorno, pode levar a um transtorno de ansiedade. A ansiedade, ela tem vários sinônimos: transtorno de ansiedade, ansiedade generalizada. Então, nós falamos que a pessoa que é muito ansiosa, ela Sim. sofre por antecipação. Ok. Né? Então, ela Às não vezes sofre relaxa. muito, né? Sofre muito. Ela não relaxa. Os pensamentos dessa pessoa estão sempre relacionados ao que vai acontecer se eu for demitida. E se não der certo nessa promoção. Só que são pensamentos que eles... são muitos pensamentos que eles vão aumentando. E à medida que esses pensamentos eles aumentam, o que vai acontecendo? A pessoa, esses pensamentos eles passam a ser reais. Já pensou se meu chefe demitir? Já pensou se não der certo? E aquele pensamento segue um outro Virou uma pensamento. bola de neve dentro do cérebro. Dentro da mente dela, exatamente. E por isso que existem os sintomas da ansiedade. Quais são os sintomas da ansiedade? Eles são físicos, né? É isso que muitas vezes assusta a pessoa. Pode dar um E o ataque. profissional nota também. Uma psicóloga assim já nota se a pessoa está ansiosa demais ou não. Quando entra assim no consultório, muitas vezes. Muitas vezes a pessoa ela demonstra, né? E muitas vezes não. Então, às vezes, a pessoa que é extremamente ansiosa, ela é extremamente impaciente. Então, eu estou falando extremamente impaciente. Paciente assim, para o curso, você fala? Ela não aguenta esperar. Ok. Tá? Então vamos supor que você fala para ela assim: olha, sexta-feira eu vou ligar para você para nós combinarmos o dia que nós vamos realizar tal projeto e tal. Então hoje é terça. A pessoa muito ansiosa, ela não aguenta esperar sexta-feira para você ligar para ver, entendeu? Ela não aguenta. Ela quer que resolva na hora. Tá? Ela quer que resolva, ela vai te ligar várias vezes. Então, muitas vezes ela tem atitudes, ela tem comportamentos que são de uma pessoa ansiosa. Ela pode chegar muito tempo antes do compromisso, 1 hora antes, E ainda de reclamar, manhã. né, depois, né? Pode reclamar, entendeu? Então, ela é tensa, ela é muito tensa, tá? Então, a pessoa com características, ela é extremamente tensa, e quando ela está na crise da ansiedade, o que vai acontecer com o corpo dela? Ela pode ter batimentos cardíacos acelerados, a respiração ela fica curta, ela fica agitada. Tem pessoas que andam de um lado para o Se outro. tiver pressão alta, pode piorar. Pode piorar. Então eu falo assim, que um chefe extremamente ansioso, ele pode afetar, né, desequilibrar toda a equipe dele. É verdade. Em que sentido? O que vai acontecer o chefe ansioso? Ele vai, todo momento, ele diz: você já fez? Você já terminou? E aí? Parece terrorismo, né? Não é? Isso, exatamente. Então, assim, um chefe extremamente ansioso, ele vai desequilibrar toda a equipe, porque ele vai estar sempre cobrando. Na verdade, o ansioso, num grau maior de ansiedade, ele não aguenta esperar. Então, é um chefe ansioso, uma mãe muito ansiosa. Então, veja que nós vamos indo, né, para os papéis sociais. Então, uma mãe extremamente ansiosa, então nós estamos falando um grau de ansiedade maior. Se ela tem um filho que é mais lento, sei lá, é mais devagar, tem o ritmo dele, ela não aguenta lidar com o ritmo lento daquela criança. Né? Então ela está sempre acelerada, ela está sempre apressando, ela está sempre, vamos, e ela está, né? Aí você vai falar: não, mas eu tenho, ela vai dizer para você: mas eu tenho trabalho, eu tenho compromissos, eu preciso chegar, ok. Só que esse excesso de ansiedade que essa mãe tem pode afetar esse filho com a atitude, também pode desenvolver uma ansiedade no filho. Perfeito. Conheci uma coisa que me ocorreu agora. Quando se faz a análise do perfil, nem sempre você sabe se a pessoa é ansiosa ou não, né? Não, nem sempre. Não. Então, muitas vezes a pessoa ela chega, às vezes nem a pessoa sabe que é ansiosa. Né? Então, ela chega com uma queixa. Algum tempo atrás eu tive uma mãe, né, uma senhora já de uns 40 anos, que ela chegou, tinha uma queixa onde ela era muito nervosa.
Então ela dizia isso, eu sou muito nervosa, e ela falou, e eu deixei ela falar, para eu poder conhecê-la e para ela esvaziar, exatamente, para ela esvaziar. Então no primeiro momento, ela nem sabia o que estava acontecendo com ela, ela era muito tensa, ela chegava em casa, ela falava alto, ela brigava muito, ela tinha um filho, já um adolescente, e isso deixava ela extremamente preocupada, ela ligava várias vezes para esse filho saber o que ele estava fazendo, porque ela trabalhava e ela não aguentava o que está acontecendo com meu filho. Então assim, quando a pessoa chega, às vezes ela não chega, poucos dizem isso, né? Então ela fala de um sintoma, de sensações que ela está tendo, e muitas vezes até o médico já indicou para ela fazer psicoterapia, porque um grau de ansiedade, onde a pessoa ela perdeu o controle, ela precisa de medicamento, ela vai no médico, ela vai no psiquiatra, porque aí o grau de ansiedade, a pessoa não tem o controle do que está acontecendo com ela. Né? Então ela tem graus, né? A ansiedade ela tem níveis. Então quando a pessoa ela perde o controle do que está acontecendo com ela, então ela precisa de um medicamento. E quando ela toma o medicamento, ela vai acalmando, e aí a psicoterapia entra para nós entendermos, para ela entender o que desencadeia a ansiedade nela. São gatilhos que nós falamos, situações que a pessoa vive. Então, assim, cada pessoa tem a sua história de vida. O que para você não te dá ansiedade nenhuma, para outra pessoa sim, né? Nós somos diferentes. E muitas vezes não dá para saber o grau das coisas. Não é dinheiro excessivo, às vezes não é o carro de modelo, às vezes é uma coisa menor, mas gera, potencializa, né? Potencializa, porque na verdade a ansiedade ela é o medo do futuro, né? Então a ansiedade ela é uma emoção que nós sentimos quando vamos enfrentar algo que é desconhecido, então vai gerar essa ansiedade em nós, qualquer um de nós. E aí a pessoa que tem esse grau de ansiedade, né, que já está próximo de um transtorno, então ela está sempre ansiosa por algo que vai acontecer no futuro. Tá. E normalmente ela acha que o problema é mais feio do que parece? Depende do grau que ela está. Então, por exemplo, se ela está numa crise de ansiedade, sim. Porque a crise de ansiedade, que é próximo de um síndrome do pânico, a sensação que ela tem é de morte, tá? Então, aquela respiração, aquela dificuldade que ela tem de respirar, que falta o ar, então muitas vezes dá a impressão que vai morrer, que ela não vai aguentar. Se sente sufocada, sente sufocada, né? Então, existem várias situações de uma pessoa que pode causar uma ansiedade, o medo de elevador, tá? Entendi. E às vezes ela não tinha, fechados, nunca teve, mas começa a ter. Pode desencadear na vida de uma pessoa a qualquer momento. Pode acontecer após sintomas, situações traumáticas que ela teve na vida, perdas de entes queridos. Eu falo que às vezes não é no momento que a pessoa perde o ente querido, às vezes muitos meses depois ela vai estar gerando essa ansiedade, que pode gerar também a depressão, né? Também às vezes a pessoa tem esses sintomas junto, né? Por isso que se ela está num grau onde ela não está conseguindo ter o controle, o medicamento entra, e daí nós entramos com a psicoterapia, onde existem várias ferramentas, né, que nós podemos ajudar, a neurolinguística, né, nós temos técnicas, ferramentas, a hipnoterapia, a hipnose também ajuda, né, a pessoa a se acalmar. Eu ensino técnicas de respiração. Então, o paciente, qualquer problema, qualquer dificuldade que ele tenha, falando da ansiedade, ele precisa desenvolver recursos pessoais dentro dele. Quais são os recursos pessoais? Ele precisa aprender a fazer uma respiração. Eu ensino, tem várias técnicas. Eu ensino ele a fazer respiração,
ele vai ganhando consciência em que momentos que ele vai ficando mais ansioso, em que situações. Né? Eu tenho uma paciente que ela tem medo de ficar doente, então às vezes ela evita os exames, quando ela tem um médico para ir, ela fica extremamente ansiosa, e daí nós vamos fazendo todo um trabalho para ela se acalmar e enfrentar essa situação. Então a neurolinguística ela funciona assim, reprograma sua mente para mudar a sua forma de pensar e mudar o seu comportamento. Que é o mindset. Exatamente. Então, assim, como a sua mente funciona, como os seus pensamentos funcionam. Né? Então, nós funcionamos de formas diferentes. Então, nós vamos perguntar, como você faz para ficar ansioso? Quente? Você fala, não, como eu faço, não. Eu fiquei ansioso devido ao meu chefe, ao trânsito. Nós colocamos as situações fora de nós. Tá. Ou seja, a pessoa nunca nasce ansiosa, aquilo vai aparecendo. Isso, ela vai aparecendo. E o equilíbrio, o que você recomenda? Por exemplo, os internautas estão assistindo aí e que não sabem, sei lá, se são ansiosos ou não. Tem algum... assim, ele se autoavaliando, ele pode vir e falar, bom, olha, eu estou no começo de uma ansiedade, então vou procurar um profissional. Isso. Ou eu estou bem. Tem alguma coisa assim que você pode dar uma dica? Então, exatamente isso. Né? Atitudes, comportamentos que essa pessoa tem, excesso de pensamentos. Então, quando essa pessoa gera uma tensão interna, que ela está sempre preocupada com alguma coisa, e aqueles pensamentos, vem um pensamento, vem um outro pensamento, e ela não consegue ficar calma, esse é um sinal. Peraí, estou preocupado com o quê? Os pensamentos, nós achamos que nós não podemos controlá-los, né? E a gente precisa aprender a dominar, a controlar os nossos pensamentos, que eles passam a ficar reais na nossa mente. Né? Então, a pessoa que está lá, pode ser um internauta, que é muito ansioso, provavelmente uma pessoa muito inquieta. Né? Então, ele está ali acessando a rede social, ele vai para o WhatsApp, ele está assistindo uma outra coisa, ele não consegue parar. Né? E uma das coisas que nos ajuda a parar é a respiração. Então, a respiração tem várias, você pode imaginar, falar para você inspirar pelas narinas, levar até o abdômen, né? E depois soltar o ar suavemente. Nós podemos fazer isso caminhando, nós podemos fazer isso numa condução. Né? Eu falo que a respiração é algo tão divino, né? Um tesouro que nós temos e que nós não nos apropriamos. Nós respiramos, todos estamos respirando, estamos vivos, ok. Só que nós não respiramos de forma adequada. E à medida que você muda a sua respiração, você vai ficando mais calmo, você relaxa o corpo, né? Você vai diminuindo essa tensão interna. Ok. Né? E isso faz com que a pessoa dê uma centrada, né? Ela abaixa esse nível, né, de pensamentos, ela se acalma. Então, por isso, a pessoa que é muito ansiosa, ela precisa aprender a fazer respiração, a meditar. Né? Ela precisa ter atividades físicas, ou pelo menos caminhar, nem se for no quarteirão e volta 10 minutos. Né? Então, ela está sempre no piloto automático. Né? Ela está no condicionamento de fazer as coisas, de fazer. A grande dificuldade do ansioso é parar, né? E talvez assim, o ansioso demais, ele às vezes dá a impressão às outras pessoas que ela se torna uma pessoa chata. Então o pessoal não chama mais para festinha, não chama mais para curso, e aí piora mais, acho, para ela, né? Depende de como essa pessoa enxerga ou lida com essa ansiedade, né? Então, se é aquela pessoa impaciente, nossa, vamos logo, está demorando, né? Então, aí sim, né? Então, se é sua esposa, se é alguém, se é um filho, nossa, mas gente, já está uma hora aqui, vamos embora, né? Então, é uma pessoa que ela vai num determinado local, ela não vive aquilo que está acontecendo. Ela está sempre já pensando, está querendo sair daquele ambiente, né? Às vezes chega lá na praia e fica pensando, como é que eu volto, né? Ela não desliga. Pega trânsito, não vou sei o que lá. Isso, então é a pessoa que não desliga.
Você falou uma coisa importante, então, às vezes ela está na praia, que ela pode aproveitar aquele momento, né, da natureza, para ela se acalmar, pisando na areia, pisando na areia, caminhando, vivendo aquele momento presente. Ela, será que vai ter trânsito quando a gente voltar? Nossa, e daí o que vai acontecer se a gente voltar? Então eu acho que é melhor a gente voltar, e aí ela começa, aí você tem que falar para ela, para, calma. Hoje nós vamos voltar no domingo, hoje então vamos viver esse momento presente, vamos viver essa situação, e muitas vezes você precisa, se você tem essa condição e se você convive com alguém muito ansioso, você precisa trazer ela para o momento presente, tá? Porque muitas vezes o que ela está vivendo na mente não é real, ela acha que é. Né? Então, trazer para o momento presente, aliás, esse é o nosso maior desafio, né, Kendi? Ou nós estamos no passado, na nossa história de vida, de situações mal resolvidas, ou nós estamos no futuro. Perfeito. Então, o futuro, excesso de futuro, eu estou sempre preocupada com o futuro, eu não vivo meu momento presente. É verdade. Né? Então essa é uma grande, por isso que meditar, trazer a pessoa para o momento presente, trazer a pessoa para aquilo que ela está sentindo, o que eu posso fazer agora, o que eu posso fazer hoje por mim, o que eu posso fazer nessa situação que eu estou indo lá para o futuro, que eu estou tão preocupada, o que vai acontecer com meu filho? Né? Então, aí o que vai acontecer com o meu marido que ganhou promoção? E essa promoção, como vai ser? Será que vai dar certo? Será que o meu chefe vai demitir? É assim mesmo, né? Perfeito. Peraí, nós estamos aí nos instantes finais. Certo. Você está convidado para vir outras vezes para falar de hipnoterapia, para falar sobre programação neurolinguística. Tá? Certo. Você quer deixar seus contatos, por favor? Tá. Então eu agradeço muito esse convite, essa oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos. E as pessoas que querem enviar uma mensagem, tirar dúvidas, ou mesmo estar fazendo algum trabalho de terapia breve focal voltada para isso, é possível, né? Então o telefone é 11 95471 6938. Então, tem algum site, alguma coisa? Tá. Então é 11 95471 6938. Eu tenho o Facebook, que é Clarice Barbosa Coach Palestrante. Também o e-mail clabarbosa@gmail.com. Tem mais alguma coisa? Não, está perfeito. Muito obrigado pela tua Obrigada presença, pela tá? oportunidade. E viu, foi querido? riquíssimo aí a troca de ideias aí para os nossos internautas. Tá, Obrigado pelo obrigada. conteúdo maravilhoso que você tem. Ok, até logo. Internautas, então com os agradecimentos a essa grande profissional, Clarice Barbosa, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.